reunidos juntos mais uma vez para buscarmos a direção de Deus e nos aprofundarmos nesse assunto sobre a volta de Cristo. Vamos nos atentar agora para o capítulo 13 de Apocalipse. Tudo isso está acontecendo quando as trombetas são tocadas. A sétima trombeta é a preparação da volta de Jesus com a sua igreja. E aqui o Senhor está no capítulo 12, no capítulo 13 e assim por diante, detalhando as coisas que estavam acontecendo antes do retorno de Jesus com a sua igreja. E aqui no capítulo 13 de Apocalipse fala o surgimento das duas grandes bestas, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Vamos entender exatamente o que é isso. As bestas são seres, ou seja, pessoas ou demônios que surgem para confrontar os ensinos do Senhor. E o primeiro que é detalhado aqui no capítulo 13 é a besta que surge do mar. Diz assim, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Esse é exatamente o momento onde surge o anticristo. O anticristo ele é anunciado quando o primeiro selo é aberto. E você vê ali que surge alguém montado num cavalo branco, e ele tem um arco para governar, ele vai querer governar a terra, e aqui é um detalhamento desse anticristo. E aqui diz que ele surge do mar. A Bíblia fala que mar é exatamente multidão. Mar representa muitas pessoas, mar representa as pessoas reunidas, um mar de pessoas. Então esse anticristo será apoiado, será levantado por pessoas, por multidões. Os povos vão apoiar o surgimento do anticristo. Por que anticristo? Na verdade, há um espírito de anticristo que já está na terra. Na sua segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Ou seja, há já um espírito de anticristo agindo na terra ao longo da história. Já no Jardim do Éden, quando Satanás, em forma de serpente, engana a mulher, engana Adão e ali introduz o pecado no mundo, Satanás já está lutando contra os princípios de Deus. Ao longo do Velho Testamento, sempre alguém, povos, nações, pessoas se levantando contra Israel. No Novo Testamento, a luta contra os apóstolos, contra a igreja, mortes, perseguições. E na história mais moderna você conhece nações e movimentos que se levantam contra os princípios de Deus, o nazismo que se levantou especialmente contra os judeus, e atualmente você vê grandes movimentos acontecendo dentro das escolas, dentro das empresas, nos governos, exatamente contra os princípios de Deus. O princípio da vida é confrontado pelo aborto, o princípio da soberania de Deus é confrontado pela independência. O princípio da família é confrontado pelo casamento diferente daquilo que Deus tem baseado, ou seja, um homem e uma mulher. Princípios são confrontados por atitudes de rebelião, por atitudes de desobediência, por atitude de corrupção, de violência. O espírito do anticristo já age na terra e ele só não consegue governar porque a igreja ainda está aqui. Aquele que o detém é o Espírito Santo que está sobre a igreja. Então hoje alguém se levanta propondo uma lei para aprovar o aborto. A igreja se levanta, ora, e esta lei não é aprovada. E tantas outras coisas que eles gostariam de aprovar, mas a posição da igreja, do Espírito Santo o detém. Mas vai chegar um momento que esse espírito do anticristo vai dominar e vai agir em cima de um homem que vai se levantar com o governo. Presta atenção, uma coisa importante: quando falamos que do anticristo vai chegar um homem que vai governar o mundo e vai preparar todas essas coisas, mas o espírito de anticristo já age e vai continuar agindo. Não é só o homem anticristo.
mas é o espírito que se levanta contra Satanás. Mas aqui fala que ele vai se levantar. Um governo mundial, apoiado pelos povos, não sei se na ONU, eu não sei se através de grandes religiões, eu não sei se através de grandes movimentos financeiros, não fica claro. O que fica claro é que ele vai se levantar. E diz aqui, lá no versículo 7, do capítulo 13 de Apocalipse, diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então todos que estiverem na terra vão adorá-lo. Isso quer dizer que a igreja já foi arrebatada. Todos que estão na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Porque os que têm o seu nome escrito no livro da vida já foram arrebatados, já estaremos lá no céu. Grande é o Senhor, digno é o Cordeiro, louvando na grande festa das bodas do Cordeiro. E aqui na palavra diz que todos os que estão na terra vão adorá-lo. Então o governo do anticristo não será sobre a igreja, porque a igreja não estará mais. Todos que estão na terra vão adorar, porque a igreja já não está mais na terra. E esse homem, o homem da iniquidade, o homem que vai ter sobre ele todo o domínio, vai ter sobre ele todo o controle do mundo, se levanta. E essa é a primeira besta, que aqui fala a besta que emerge do mar. Mas também fala de uma segunda besta. Lá no versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse, fala da segunda besta. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Versículo 16: todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a sua fronte. Então essa segunda besta que surge é alguém que vai gerar adoração. Quem gera adoração é uma religião. Por isso nós chamamos essa segunda besta que surge da terra de falso profeta. Ele vai fazer com que todos adorem a primeira besta. Esse falso profeta que surge, ele vai promover movimentos religiosos para esses movimentos apoiarem e adorarem o anticristo. Haverá uma união entre o anticristo e o falso profeta. Não podemos deixar de lembrar que lá em Zacarias capítulo 6, versículo 11 diz assim sobre Jesus: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e fala, e reinará perfeita união entre os 2 ofícios. Que 2 ofícios são esses? Sacerdote e rei. Nós, igreja, somos reino sacerdotal, somos sacerdócio real. E Jesus, quando estabeleceu a sua igreja, deu-nos um ministério duplo, de reino e de sacerdote, sacerdócio real. Esta é a função da igreja. E agora Satanás quer usurpar para si essa dupla função, trazendo o anticristo para ser um rei e trazendo o falso profeta para ser um sacerdote. As 2 bestas que se levantam estão confrontando a igreja. Ou seja, a igreja já estará no céu e Satanás vai querer suprir o papel da igreja, o papel de governo e o papel de sacerdócio. Por isso vai levantar o anticristo como governo e o falso profeta sob sacerdócio, havendo perfeita aliança entre os 2. De tal forma que o falso profeta vai levar as pessoas a adorarem o anticristo. O falso profeta vai possivelmente gerar uma grande religião, talvez a religião única que tão divulgada tem sido hoje,
nós vemos autoridades de religiões, autoridades de idólatras, a autoridade de vários países e até mundiais, dizendo da necessidade de duas coisas, de um governo mundial e uma religião única, religião essa que será ecumênica, tudo vale, ou seja, todas as coisas são perfeitas. Existem movimentos que já dizem isso, que você pode fazer parte daquele grupo, como a maçonaria, por exemplo, e ali dentro você chamar de irmão qualquer um, de qualquer religião, de qualquer entendimento, de qualquer Deus. Isso já é um prenúncio de um falso profeta. Isso já é prenúncio de uma religião mundial, onde você chama de irmão aquele que não tem o mesmo pai. Então, nesse momento, está sendo oficializado uma religião mundial, está sendo oficializado um governo mundial, onde o falso profeta, aliado com o anticristo, vai trazer o governo para que haja um domínio mundial. E algo interessante que diz aqui sobre esta besta, diz lá no capítulo 13, versículo 16: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o seu número é de homem. Esse número é 666. Na palavra de Deus, o número 6 tem um significado muito importante, que é o número da coisa incompleta, a coisa que é feita sem a adoração, sem o apoio de Deus, sem a bênção de Deus. Imagine se o mundo fosse feito em 6 dias e terminasse ali. Não, foi feito em 6 dias, e no 7º dia, diz a Bíblia, que Deus abençoou, Deus descansou. A semana tem 6 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo, ou seja, a bênção do Senhor. Então tudo que é feito em cima do número 6 é incompleto, é coisa de homem, é trabalho de homem, é trabalho que não tem a bênção de Deus. E aqui diz que a bênção vai colocar na mão e na fronte o número 666. Aí muitas pessoas discutindo, vai ser um chip? Vai ser uma tatuagem? Vai ser uma marca? O que vai ser? Eu não sei o que será fisicamente. Pode ser um chip, pode ser uma marca física, pode ser qualquer coisa, não importa a forma que isso vai acontecer. Mas o que diz claro aqui é que quem não estiver submisso ao domínio do anticristo, ao domínio do falso profeta, não vai poder fazer não vai poder fazer nada sobre a terra. Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder trabalhar. E é importante você ver que é na mão que representa o trabalho e na testa que representa a intelectualidade. Tudo será dominado pelos movimentos de trabalho e pelos movimentos de intelectualidade. Ou seja, hoje você vê que existe grande oposição aos princípios do Senhor, os movimentos trabalhistas e os movimentos de arte, de cultura. Eu não estou dizendo que toda arte, toda cultura é contra o Senhor. Nós precisamos resgatar a arte, precisamos resgatar a cultura. Mas aqui diz que a marca é feita na mão, representando o trabalho, e é feita na testa, representando cultura, representando inteligência, representando intelectualismo. Ou seja, quem não estiver submisso a essas coisas, não vai poder fazer nada, não vai poder comprar, não vai poder vender. E a gente já vê movimentos assim, não é? Se você não fizer parte de determinado clube, você não compra. Se você não fizer parte de determinada associação, você não compra. Porque o certo é você, em qualquer loja, em qualquer lugar, comprar e sair de lá, sem deixar o seu nome, você tem liberdade de entrar e sair, sem deixar o registro. Agora, quando você precisa se associar a alguma coisa para ter direito de comprar, já há um domínio. E hoje é muito fácil, né? Você entra na internet, pesquisa algum produto, naquele momento seguinte você começa a receber propagandas daquele produto, ou seja, o mercado já sabe que você quer aquele produto. Agora, e fica muito fácil, a partir do momento que através da internet ou através de qualquer meio tecnológico, você só puder comprar, só puder vender, só puder agir se você estiver concordando
com o domínio do anticristo, com o domínio da besta. Aí, pastor, a questão do chip, ou a questão do código de barra, ou a questão da internet, ou a questão do cartão de crédito. Queridos, tudo isso são instrumentos que são bênçãos sim na mão do povo de Deus, se dirigido pelo Senhor, mas são maldição se dirigido por Satanás. Então não há aqui o que dizer o que é isso ou o que era aquilo, não. O Satanás, o anticristo, o falso profeta vão usar os recursos tecnológicos disponíveis para impedir que alguém faça qualquer coisa se não concordar, se não estiver debaixo do domínio do anticristo e do falso profeta. Ou seja, o capítulo 13 está descrevendo essas bestas, está descrevendo o domínio que vai existir, domínio governamental, domínio de trabalho, domínio de intelectualidade, de ideias, o politicamente correto. Você não pode falar algo que você pensa se não estiver de acordo com uma visão intelectual, uma visão cultural. E aqui fala também sobre a religião única que vai ser levantada para que todos possam seguir da mesma forma. Ninguém vai ter liberdade de cultuar ao Deus que quiser, até porque a igreja já não estará mais aqui, estará no céu. Amém, queridos? Semana que vem continuamos avançando mais um pouquinho. Hoje falamos sobre as duas bestas, o falso profeta e o anticristo. Que Deus te abençoe.